Fala galera, bom dia! Hoje eu vou fazer uma resenha desse livro incrível, Fogo e Sangue, do George Martin, 300 anos antes da história mais conhecida desse cenário, né, dessa saga do Martin, que são as Crônicas do Gelo e do Fogo. A gente tem, então, o Martin fez muito trabalho complementar, suplementar essa série, e esse livro, Fogo e Sangue, é um deles. Eu não sei se vocês conhecem, e ele aqui nesse quadro, ele tá para o que eu vou chamar de apêndice N expandido, né, um conteúdo posterior à publicação do apêndice N em 1979, mas que é muito bem alinhado com o mesmo estilo e faz parte do que é, para mim, um apêndice N expandido. Então aqui, de que se trata esse livro? Uma história dos reis Targaryen de Aegon, o Conquistador, a Aegon III. Por quase 3 séculos, a casa Targaryen ocupou o Trono de Ferro e dominou os 7 reinos. Poderosos, imponentes, os únicos senhores dos dragões em todo o mundo eram amados e temidos na mesma medida. Invencíveis. Mas o Trono de Ferro cobre o seu preço em sangue, e embora nenhuma outra casa do reino ousasse desafiá-los, ambições e rivalidades internas logo começaram a explodir, colocando dragão contra dragão nos céus de Westeros. O que realmente aconteceu durante a Dança dos Dragões? Por que era tão perigoso visitar Valíria depois da destruição? Quais foram os piores crimes de Maegor, o Cruel? Essas são apenas algumas das perguntas respondidas nesse livro imperdível, narrado por um mestre da Cidadela e com mais de 80 ilustrações assinadas por Doug Whitley. Os leitores tiveram vislumbres dessas histórias em contos e novelas, aqui, né, tradução, mas foi nos livros e na série, por exemplo, sobre o universo dos 7 reinos, mas agora, pela primeira vez, a tapeçaria completa da mitologia Targaryen é revelada, uma história escrita em fogo e sangue. Targaryen, sei lá como é que vocês gostariam que falasse. Então, qual que é a pegada desse livro? Ele tá um pouco amassado porque eu usei ele na mochila, levei na viagem para eu ler. Eu li esse livro há mais ou menos 1 ano. E qual que é a pegada desse livro? Esse cara aqui, ó, olha a sacada do Martin. Ele pegou esse cara aqui, né, ele é o Arquimeister da Cidadela, o nome dele tá aqui, ó, o Arquimeister Gildain, não é isso? Gildain. E esse Arquimeister da Cidadela, ele estava transcrevendo os contos, transcrevendo toda a história, fazendo um compilado de toda a história dos Targaryen. E aí o Martin, inclusive, foi transcrito aqui por George Martin. Então, na verdade, a ideia é essa. Então, é um livro que ele é escrito por um mestre, a autoria desse mestre, que vai contar toda a história dos Targaryen. Esse livro, ele foi publicado, olha aqui, em 2018. E esse ano ele é o volume 1, tá? Onde que tá falando aqui volume 1? Tem algum lugar aqui que tá falando, aqui ó, volume 1, porque ele é a metade. Vou mostrar aqui pra vocês no final, olha a sacada. Aqui, ó. Aqui a gente tem toda a linhagem Targaryen, né? Tem aqui no final do livro, se você quiser depois ver. Muito, muito, muito bacana, mas isso aqui eu queria mostrar, ó. A sucessão Targaryen, ou Targaryen, eu falo Targaryen, datada anos após a conquista. Então, no começo, ele inclusive trata, que eu acho legal, qual é o ano 1? Isso é discutido de forma orgânica, né? De forma emergente dentro da história. Qual é o ano 1? Eles discutem ali dentro da história. Os meisters têm dúvidas de qual seria registrado o ano 1, que é do Aegon I, o Conquistador. E aí o livro ele vai até aqui, ó, Aegon II. Esse livro, ele vai então do Aegon I, o Conquistador, o filho dele assume o Aenys I depois no ano de 27. Depois o Maegor, o Cruel, assume no ano de 42. Depois o Jaehaerys, o velho rei, né, que governou por quase 60 anos. Ó. Foi o maior tempo de reinado, né, um rei, o Conciliador. Depois veio o Viserys, o neto do Jaehaerys, lá no ano 103, e o Aegon II, o livro termina aqui. Então a próxima linhagem até o Aerys II, que é o rei louco, que seria mais ou menos o background, mais ou menos não, ele foi o background da história que a gente conhece mais, da série, dos livros, da série principal do Martin, né, dos 7 livros, que por enquanto temos 5, ele começa aqui, ó, no Aerys II, né, esse aqui é o background dele.
E então a gente está sabendo agora todos esses 300 anos de domínio Targaryen, na época dos grandes dragões, é disso que o livro trata. O livro começa mostrando a conquista, que é muito, muito bacana, o começo, a conquista do Aegon. E essa que é a pegada do livro, eu não vou dar muito spoiler, eu quero evitar dar spoiler, né? Mas o livro ele vai sendo fragmentado, olha que bacana. O livro vai sendo fragmentado, essa aqui é a RAM. Não vou dar muito spoiler, não. Mas o livro vai sendo fragmentado nessas partes. A conquista, né, toda essa parte, depois os filhos do dragão. E aí, o que eu queria falar aqui, por que eu acho que ele tem tudo a ver com o que é o apêndice N expandido. Olha que bacana. A queda de um dragão, sem dar muito spoiler. Então, por exemplo, a letalidade está muito bem tratada aqui. Alguém cai do dragão, um dragão cai em queda, morre. Então isso está muito alinhado com o estilo da literatura do apêndice N. Deixa eu ver se eu acho, né? Então ele tem ilustrações sensacionais. Olha lá, um dragão vencendo o outro, a batalha de dragões. Eu não quero dar muito spoiler, é uma resenha curta, mas a pegada é isso. Eu chamo isso de um apêndice N expandido, um livraço. Olha aí, são quase 600 páginas, são mais de 600 páginas, não. São 595 páginas de livro. Muito bom, eu li esse livro tem mais ou menos um ano, devorei ele em alguns dias, eu estava de férias. E é um conteúdo muito bom para você construir cenário. Eu tô pensando, eu ainda tô tendencioso, é muita coisa que eu quero fazer, mas ainda tô pensando em estruturar, pegar um jogo OSR e estruturar nesse tipo de cenário. Olha aqui que bacana. Olha que coisa sensacional. Você tem, por exemplo, batalhas de dragões. Aqui são 2 Targaryen, o príncipe Daemon saltando do seu dragão. Olha que legal. Aqui eles normalmente se amarravam em correntes no dorso do dragão. E o príncipe Daemon não, né? Isso conta a lenda. Ele fala aqui no texto. Reza a lenda. E aí ele salta nas costas de um dragão no outro, numa batalha no ar, na poderosa dança dos dragões. E esses conflitos entre famílias, as guerras civis, a guerra familiar mesmo que eles geravam, né? As rixas de quem ia suceder o trono, quem que é merecedor. E todos esses conflitos culminaram na queda, no enfraquecimento dos Targaryen, né? A morte dos seus principais dragões. Então é um livro sensacional. E eu tô pensando em ambientar nesse livro, não usando a família Targaryen, mas a família Targaryen sendo a principal corte, o principal cenário para ambientar aventuras de algum jogo OSR. Tô pensando nisso ainda porque é um livro muito bom. Tô na expectativa muito forte do volume 2. E é isso, tá feita essa resenha do que eu chamo aqui de um apêndice N expandido. Valeu, galera!